palavra em nome de Jesus. Irmãos, eu quero nessa noite falar sobre Zaqueu publicano, uma história de humildade que nos retrata esse relato de Zaqueu, que não foi uma parábola, foi uma história, aconteceu de fato e de verdade. Aqui o evangelista Lucas, pode abrir aí, por favor, Lucas capítulo 19, verso 1, abra por favor a tua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, aqui nós vamos ter a narrativa de uma história que aconteceu com um certo publicano, um certo coletor de impostos, chamado Zaqueu. E essa história de Zaqueu, meus irmãos, esse relato sobre Zaqueu, nos traz muitas lições, mas eu quero focar, meus irmãos, na humildade de Zaqueu em relação ao seu comportamento diante do Senhor, diante da situação a qual ali Zaqueu foi colocado. Porque, meus irmãos, a humildade é uma das virtudes mais gloriosas, mais lindas que há no ser humano. Há outras virtudes sim, mas a humildade, ela é uma virtude muito gloriosa e, infelizmente, cada vez mais ou cada vez menos difícil de se encontrar, né? A humildade é você reconhecer a sua condição de pecador. A humildade é você reconhecer a sua condição de pessoa falha e fazer alguma coisa em relação a isso, né? Porque não adianta somente reconhecer. Então é isso que nessa noite aqui, através dessa história, através desse relato sobre Zaqueu, que eu quero trazer à igreja. Encontrou aí? Lucas capítulo 19, no verso 1, diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, pequena estatura. Para no verso 3, por favor, meus irmãos. Olha as qualidades, se é que se pode chamar de qualidades, que Zaqueu tinha aqui. Zaqueu, primeiramente, ele era maioral dos publicanos. Ele era uma pessoa influente, era uma pessoa que tinha patente, é uma pessoa que tinha muito a zelar diante dos homens, diante das pessoas. Então ele não era só um publicano, Zaqueu era um maioral, era um líder regional ali dos publicanos. E a Bíblia fala que ele também era rico, um homem com poder, um homem com bens, com riquezas. Você sabe que nos moldes da sociedade comum, ser rico é sinônimo de, muitas das vezes, de poder. Não é verdade? Ser rico, muitas das vezes, é sinônimo de autoridade, de poder, de superioridade. Eu me recordo que uma vez, a Yara até comentava, teve uma certa época que ela trabalhou no Pão de Açúcar, e ela falava que o perfil, a forma com que os clientes dessa bandeira tratavam os funcionários, em sua maioria, era uma forma muito arrogante, muito prepotente. Então veja, meus irmãos, que para muitos, em muitos casos, riqueza é sinônimo de arrogância. Não estou falando que é em todos, porque tem pobre também, é ou não é, meu irmão? Que é um poço de arrogância, desculpa. Mas é verdade. Nem sempre, mas em sua grande maioria, ser rico é sinônimo de autoridade, como eu disse, de ser superior ao outro. E esse homem chamado Zaqueu, ele não somente era publicano, como ele era o maioral dos publicanos e como ele era também rico. Mas olha a qualidade de Zaqueu que a Bíblia já vai relatar. Ele procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Ele buscava saber quem era Jesus. Certamente já tinha ouvido falar da fama de Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Muito provavelmente, Zaqueu, ele trazia consigo complexos de inferioridade.
por questão da sua estatura. Então veja que Zaqueu, nessa ocasião, ele não usou da sua falta de estatura, da sua falta de condição humana, para deixar de buscar, para deixar de ver quem era Jesus. Aleluia! Então ele procurava saber quem era Jesus. Aí o verso 4 diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, a fim de ver Jesus, porque ali havia de passar. Veja só, meus irmãos, para aí no verso 6, por favor. Olha o que a Bíblia diz no verso 5, né? Olha o que a Bíblia diz, que Zaqueu correu para ver quem era Jesus. Sabe o que significa isso? Interesse. Ele empreendeu toda a sua força para ver quem era Jesus. Ele usou de estratégia para ver quem era Jesus. Ele não aceitou o fato daquela multidão o abafar. Ele não aceitou o fato daquela condição no qual ele se encontrava, sendo baixo, tendo um monte de gente ao redor de Jesus. Ele não utilizou dessa condição para justificar daquela. Existem muitas coisas maravilhosas dessa passagem de Zaqueu, e você veja que uma coisa que fica muito latente, que fica muito claro, é que Zaqueu, ele realmente estava interessado em conhecer Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. E olha o que a Bíblia vai dizer agora no 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Aleluia. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos. Zaqueu, ele chamou a atenção de Deus. Boa noite, dona Vilma. Deus abençoe. Zaqueu, ele chamou a atenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava numa direção, passando por Jericó. Ali Jesus havia de passar por Jericó. Mas um homem, uma pessoa desejosa de conhecer a Jesus, com sede de saber quem era aquele Jesus, fez Jesus mudar o seu caminho, fez Jesus, parar literalmente. A Bíblia diz que Jesus, parando, olhando para cima, viu Zaqueu. Olha que lindo isso, meus irmãos. E Jesus não fez isso simplesmente porque viu alguém numa árvore, não. Jesus viu o coração de Zaqueu, o desejo de Zaqueu de conhecer a Jesus. Aleluias! E quando Jesus faz isso, ele olha para aquele homem, lembrando o maioral dos publicanos, um coletor de impostos, uma pessoa rica, uma pessoa influente. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Sabe o que isso significa, meus irmãos? Jesus estava pedindo, ali ele haveria de fazer um milagre, uma transformação. Aleluias! Jesus, quando entra numa casa, Jesus, quando entra na nossa casa, meus irmãos, ele não entra só por entrar. Ele entra com um objetivo de trazer a salvação, de trazer vida, de trazer a cura. E ali Zaqueu, ele desce a toda pressa, ele não pensa duas vezes, ele desce a toda pressa, e ali ele vai ao encontro de Jesus. E olha no verso 7 o que acontece, verso 7 de Lucas 19. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas vendo aquilo ali, sabendo quem era Zaqueu, porque aquelas pessoas que ali estavam conheciam Zaqueu como ele era. Conheciam o Zaqueu publicano, conheciam o Zaqueu coletor de impostos, conheciam o Zaqueu como ele era até aquele momento. Então as pessoas vendo aquilo ali, vendo Jesus chamar a Zaqueu, eles começaram a murmurar, falar: olha quem o Senhor está indo se hospedar, olha para onde Jesus está indo. Jesus está indo para a casa de um pecador.
mas esqueceram que Jesus, ele disse que quem está são não precisa de médico, aleluia. Ele veio para os doentes, para os enfermos da alma, do corpo, do espírito, para aqueles que precisam de uma restauração. Aleluia. Só que as pessoas ali, meus irmãos, e eu vou chegar no ponto principal que eu quero focar essa passagem de Zaqueu, de Lucas 19. As pessoas ali que estavam presentes começaram a murmurar, porque acharam que Zaqueu não era merecedor da presença de Jesus. Lembra alguns cultos atrás que a gente falou sobre o julgamento? Ali as pessoas estavam julgando. Shalom, querido irmão Venâncio, Deus abençoe. Ali as pessoas estavam julgando Zaqueu, dizendo que Zaqueu não era digno da presença de Jesus, mas Jesus estava olhando muito além do que as pessoas enxergavam. Jesus estava olhando muito além. Jesus estava olhando o coração daquele homem, o desejo daquele homem de se consertar, de conhecer a Jesus. Aleluias. Meus irmãos, e olha o que vai acontecer neste momento. No verso 8 que diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Para aí no 8, por favor. Olha a atitude, e é aqui que eu quero enfatizar, aqui que eu quero dar uma melhor ênfase, aqui que eu que você entenda uma coisa. Ali quando Jesus está hospedado, Jesus está ali na casa de Zaqueu, a Bíblia diz: entre mentes, Zaqueu se levantou. Zaqueu diz ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado, tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. Meus irmãos, uma coisa muito importante para aquele que quer conhecer a Jesus: ele tem que se consertar. Veja que até o momento, Jesus estava ali na casa de Zaqueu. Jesus já estava trabalhando na vida de Zaqueu. Mas a atitude de se consertar foi de Zaqueu. Zaqueu se levanta e fala: Senhor, eu quero ajudar os pobres e aqueles que eu defraudei, porque ele sabia que ele tinha defraudado. Aí que tá, muitas das vezes a gente sabe que fez alguma coisa de errado, mas que acaba contemporizando, né? Senhor, se porventura, sabe, Pai? Se porventura eu fiz isso, eu fiz aquilo, se eu chateei alguém. Olha a atitude, meus irmãos, quando nós queremos não ter somente uma visita de Jesus. Porque ali das duas, uma. Ou Zaqueu teria uma visita de Jesus temporária, porque ele não tomasse a atitude de se consertar, seria uma visita temporária. Ou nós nos consertamos e nos tornamos morada permanente do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Olha que atitude linda, meus irmãos. Eu vou dar aos pobres. E não só isso, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. E olha o que Jesus vai falar no verso 9, para nós concluirmos essa leitura. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Meus irmãos, humildade. Zaqueu precisou ter. Porque pensa comigo, um homem rico, um homem influente, um homem poderoso, está ali recebendo a visita do Senhor Jesus, e as pessoas estão todas criticando, porque aquele homem, aos olhos das pessoas, era indigno daquilo. Sabe o que eu quero dizer? Que existem situações, muitas das vezes, que nós precisamos nos consertar publicamente. Eu vou falar uma coisa aqui agora, pelo Espírito. Pelo Espírito.
Existem situações que não adianta só nós confessarmos a Deus. Nós temos que nos consertar com as pessoas também. E aqui que eu vou dar uma apertadinha. Porque Zaqueu poderia muito bem falar, não, tá bom, deixa assim, olha, Jesus está aqui, tá tudo certo. Não, mas não estava tudo certo. Não estava tudo certo. Zaqueu estava em dívida com as pessoas. Porque ele sabia que ele tinha defraudado, ele sabia que ele tinha roubado, que ele tinha usurpado as pessoas. Zaqueu sabia disso. E não é só por conta dos críticos que ali estavam, porque as pessoas estavam criticando, mas Zaqueu sentiu na consciência o desejo de se consertar. Por quê? Porque Jesus estava batendo no coração dele. Oh, glórias! Jesus estava tocando no coração dele de uma forma tão poderosa, que eu imagino que Jesus só deu uma olhadinha para Zaqueu, e Zaqueu já entendeu tudo. Falou, não, Senhor, eu entendi o recado, o Senhor está aqui na minha casa hoje, mas o Senhor não está aqui na minha casa como visitante, o Senhor quer ficar na minha casa, o Senhor quer morar na minha casa. Tanto que Jesus vai falar no 9, o quê? Que hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Senhor veio salvar os perdidos. Oh, glórias, meus irmãos. Queridos, e permita-me falar uma coisa aqui. A gente não pode cair num erro crasso, num erro que é muito comum, que é praticado pelos cristãos, em sua grande maioria. Ouça isso daqui, por favor. Ouça isso daqui. Nós temos, não são poucos, grande maioria se apoia nisso daqui, ouça. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, porém, o coração. 1 Samuel 16:7. Existem muitos cristãos que acabam querendo se apoiar nisso, falando, não, Deus vê o coração, Deus não vê como o homem vê. É fato que Deus não vê como o homem vê. Mas o homem, a pessoa a quem defraudamos, a quem, prejudicamos, elas também são dignas, É isso que Zaqueu nesse momento entendeu. A lição de humildade em ver, porque o homem vê o exterior e Deus vê o coração. O que as pessoas estavam ali julgando e condenando Zaqueu, estavam vendo aquela situação, para não, tá tudo certo, Jesus está aqui. Não! Vai chegar um momento, meus irmãos, que você vai estar diante de uma situação, diante de uma pessoa, a qual você defraudou, a qual você machucou, a qual você, feriu, que você vai precisar falar, que você vai precisar pedir perdão, que você vai precisar se consertar publicamente com essa pessoa. Não adianta só orar. Existem situações que tem que haver a confissão pública, liberação de perdão. O que Zaqueu estava fazendo ali? Ele estava perdoando e estava obtendo perdão das pessoas também. Porque ele falou, olha, primeira coisa, eu sei que eu poderia ter ajudado nesse momento e não ajudei. Talvez Zaqueu passava pelo morador de rua, pelo cego, pelo coxo, e passava que eu tenho obtido, eu posso ajudar aquele que precisa. Olha que sentimento lindo, que sentimento maravilhoso. Eu decido ajudar os pobres. Zaqueu sentiu essa necessidade, que há tanto tempo ele vinha sentindo, mas que a presença de Jesus na sua casa, na sua casa, fez com que Zaqueu tivesse sensibilidade para se consertar publicamente. E ele vai mais além. Ele diz, olha, e aqueles pelos quais eu prejudiquei, que eu deveria ter sido mais justo e não fui, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, com juros e correção monetária. É isso que Zaqueu estava fazendo ali. Meus irmãos, infelizmente,
Existem muitas pessoas retendo a liberação do perdão. Tem que se consertar, tem que ter humildade para se consertar diante daqueles pelos quais você feriu, daqueles pelos quais você, magoou. Pastor, mas a culpa não foi minha, mas quem é de Deus nessa história? Quem está recebendo a visitação do Espírito Santo? E estou pregando aqui e Deus está falando ao meu coração. Deus me traz pessoas à memória. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Espírito Santo que tudo sonda, que tudo prescruta. E eu tenho certeza que Deus também fala ao teu coração aqui nesta noite, nesta mensagem, de que para que Jesus ele não somente passe, mas ele habite, ele more no teu coração, é preciso também a confissão pública, a liberação de perdão. Libere esse perdão, meu irmão. Libere esse perdão, minha irmã. Se conserta. Veja que depois do conserto de Zaqueu vem a palavra da salvação. Até o momento Jesus não tinha falado ainda. Quando Zaqueu se levanta, quando Zaqueu resolve, o que é se levantar? É resolver, é tomar uma atitude para se consertar em relação a isso. Ali quando Zaqueu se levanta para se consertar diante das pessoas, ali Jesus vem com a mensagem da salvação. Hoje houve salvação nesta casa. A primeira atitude foi dele, né? A primeira atitude foi dele, meu irmão, minha irmã. A primeira atitude tem que ser nossa. E repito, tem que ser humilde, é ou não é? Para se consertar. Porque muitas das vezes nós pensamos, tem gente que não merece o nosso perdão, mas quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? É ou não é? Quem somos nós? E como eu disse aqui lá em 1 Samuel, não adianta se apoiar nisso, falar, não, Deus sabe que eu já perdoei, mas a pessoa não sabe. E aí? A pessoa está presa. A pessoa está presa, ela não sabe que você perdoou. Então você precisa falar para ela que você está perdoando, que você está se consertando diante dela. E principalmente, glórias, diante de Deus. Essa palavra enche o meu coração de alegria, meus irmãos. Porque não há coisa mais gloriosa do que liberar perdão, do que ter humildade diante das pessoas. É uma virtude do homem, é uma característica do homem e da mulher de Deus, ter essa humildade de chegar e liberar perdão. Ao terminar esse culto, ao você terminar de ouvir essa palavra de hoje, se o Senhor te traz à memória alguém, se não tiver tarde para isso, ao terminar essa transmissão hoje, eu peço que você ligue para essa pessoa, que você fale com essa pessoa que talvez está chateada com você. E você talvez está tranquilo em relação a isso, porque você já perdoou, mas ela não sabe disso. Você faça isso, meus irmãos. Faça isso, minha irmã. Ou na primeira ocasião que você tiver a oportunidade, libere perdão a essa pessoa. Porque ela é digna do seu perdão, porque você foi perdoado por Deus. Não é o que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Veja que Jesus não disse aos que nós ofendemos, não. Assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. A ofensa foi da pessoa. A ofensa foi da pessoa, mas nós temos que perdoar. Nós temos que declarar publicamente, tornar público a essa pessoa que ela, por nós, está perdoada. Se ela vai aceitar de bom grado ou não, aí é ela e Deus. Mas a nossa parte é liberarmos o perdão. A nossa parte é chegarmos a essa pessoa e dizer que ela é digna do nosso perdão. Assim como houve um conserto público da parte de Zaqueu, também vamos tornar o nosso conserto público, para que o nome de Jesus seja glorificado. Termina essa palavra, meus irmãos, fazendo esse apelo. Perdoe. Não vale a pena reter o perdão. Torne público.
para que a pessoa saiba também que você está perdoando ela. Isso é uma atitude de humildade pela qual o Senhor Deus espera de cada um de nós, tá bom? E em nome de Jesus,